Boa noite a todos. Eu me chamo Kaline, sou acadêmica do curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso. Hoje, nós vamos tratar um pouco sobre o direito de greve e o lockout. E para a gente se aprofundar mais nesse assunto, eu vou ter companheiros para a gente conversar melhor, que é o Emerson e a Larissa. E para iniciar esse trabalho, eu vou passar a palavra agora para o Emerson, que ele vai trazer para vocês um pouco sobre a greve e o lockout. Boa noite, como a Kaline disse, meu nome é Emerson, e dentro do nosso tema do direito de greve e lockout, eu vou abordar basicamente o conceito de greve e de lockout. E aí, ao longo do tema, a Kaline e a Larissa vão destrinchar um pouco mais o assunto. Para a gente começar, vou abordar o conceito de greve. Então, o que é a greve? A greve é uma forma que o trabalhador tem de ser ouvido, de reivindicar seus direitos, buscar os interesses da classe, né? É uma forma de se obter total ou parcial os seus interesses através da paralisação coletiva da força de trabalho, de modo a pressionar o empregador a uma negociação, né? A forma que o trabalhador tem de pressionar o seu empregador a fazer uma negociação, uma melhoria no trabalho, um aumento de salário, enfim, são N motivos que podem ocasionar uma greve, né? A greve, ela se justifica não em proteger uma parte e prejudicar os direitos legítimos de outras, não, mas sim em diminuir a hipossuficiência, a fim de garantir o melhor alcance da justiça, tendo um resultado favorável para ambas as partes, tanto para o empregador quanto para o empregado, que consigam entrar num comum acordo. No âmbito global, a greve é um instituto com natureza jurídica mista, pois em alguns países é um direito potestativo e em outros é um ato ilícito delituoso, né? Então, enquanto em alguns países é lícito fazer greve, em outros não é admitido. Na esfera nacional, no nosso ordenamento jurídico, né, a greve é um direito potestativo amparado pela lei, desde que observados os requisitos contidos na Lei 7.783, de 89, que vai delimitar, né, alguns dos requisitos que devem prevalecer, né, que deve ser seguido para ocasionar uma greve. Como eu disse, é um direito potestativo, pois o objeto do direito da greve é a sua realização, e é coletivo, pois é em grupo o exercício do direito de greve, né? É em grupo que se alcança o seu objetivo final. Não, a possibilidade de uma pessoa só fazer greve não vai conseguir o resultado, né? Desde que não haja o interesse coletivo, a força coletiva, né? Além de mista, como eu disse, que é um direito misto, a greve também é um instituto de natureza jurídica híbrida no Brasil, pois ela não é concedida a todas as classes trabalhadoras. Por exemplo, os magistrados e os funcionários públicos, eles são proibidos de exercer o direito de greve, apesar de existir previsão constitucional. Então, ela não é assim, realmente para todos, não são todas as classes que podem fazer greve. Nosso ordenamento jurídico, ele traz que os magistrados e os funcionários públicos não podem, além de ter previsão constitucional, né? Então, assim, a gente pode concluir, basicamente, que a greve, ela é uma arma e não um fim. Ela é uma arma porque ela é uma arma que o empregado tem de conseguir algum benefício, algo do seu interesse, né, interesse coletivo, junto ao empregador. E o seu objetivo é a obtenção da concessão dos direitos sociais dos trabalhadores, como acréscimo salarial, que é o mais comum no nosso país, né? Melhores condições físicas de trabalho, respeito às garantias constitucionais, entre outros. Aí, dentro desse conceito, a gente tem também o lockout. E o que seria o lockout? O lockout, ele é uma manifestação de força do empregador, né? No sentido de levar a classe de empregados a aceitar determinada condição
ou determinação de sua parte. Ou seja, o lockout, ele é o empregador que impõe. Ele não dá uma opção, ele impõe, é isso e é isso, né? Essa manifestação se dá pelo fechamento temporário dos postos de trabalho. O trabalhador não tem o poder de confrontar tais medidas, não tem o poder de confrontar o seu empregador. Ele impõe, né, esse lockout. O objetivo do lockout, ele é a imposição de novas condições de trabalho ou impedimento de mudanças existentes. O nosso ordenamento jurídico ele não descreve o lockout, mas a CLT ela trata o lockout como atuação sujeita à punição, no seu artigo 722. E a gente vê que na lei, eu falei mais cedo sobre a lei 7.783, de 89, no seu artigo 17, ela fala: fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento a reivindicações dos respectivos empregados, né? Que o lockout ele não é admitido. Mas aí existe uma forma, né, de chamado o lockout defensivo. O que seria esse lockout defensivo? Ele vem no sentido de atender à proteção dos estabelecimentos produtivos, né? E a segurança física e econômica de empregado e empregadores, em situações de gravidade política, econômica e relacionadas à produção. Esse lockout defensivo, ele já é por parte do empregador, né? Para assegurar a segurança física e econômica da empresa, do empregador, para manter toda a máquina, né? A máquina da empresa e os empregados. Ele vem trazer uma segurança para o empregador, para a empresa, né? O lockout defensivo. Esse lockout defensivo, ele é uma alternativa também. Dentro do que a gente expôs do lockout defensivo e a greve, a gente pode concluir que o lockout defensivo e a greve, eles fazem corpo a uma maior capacidade de se conseguir um verdadeiro regime democrático de direito, né? E o resultado constituinte de conquistas sociais em vez de imposição legal. Porque assim como a greve é um direito, né, do empregado de reivindicar os seus direitos, já o lockout defensivo é uma forma que o empregador tem de segurança física e econômica da empresa, né, do trabalho ali, da máquina de trabalho como um todo. E dentro desse subtema, né, a Larissa e a Kaline vai falar mais sobre o lockout, sobre a greve, história, e vai destrinchar um pouquinho mais o tema. Eu fui dar uma aprofundada somente no conceito, né, no conceito do lockout, da greve, para a gente poder entender agora o desfecho da história. Agora eu vou passar a palavra para Larissa, que ela vai estar dando continuidade no nosso trabalho. Boa noite a todos. Bom, como o Emerson disse, me chamo Larissa e vou tratar um pouco sobre a parte histórica da greve em geral. Bom, a gente sabe que a greve é um direito novo, não é um direito tão velho, né, garantido a nós. Se a gente falar sobre a civilização antiga egípcia e a Idade Média, a gente vai saber que não existia esse direito de greve. Na época dos trabalhadores camponeses, dos escravos, eles não tinham esse direito, por mais que tinha aquele sentimento de revolução, eles não tinham como acarretar, né, fazer com que eles pudessem lutar pelos direitos que eram devidos e etc. Então, quando que nasceu a greve? Bom, ela nasceu no século XIX, junto com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa. E aí eu tenho aqui a fala de um livro do Helene Sinai, que diz o seguinte: a noção de conflito coletivo do trabalho implica a exigência de duas condições cumulativas: a presença de um grupo de assalariados e a existência de um direito coletivo a defender.
Então, ali na Revolução Industrial e na Revolução Francesa, deu início a esse direito através desse instinto de procurar seus direitos, de procurar suas garantias dos próprios trabalhadores, que sempre eram oprimidos pela classe burguesa, né? Então, foi a partir desse momento do século XIX que começou esse direito, essa vontade de luta. Porém, entretanto, né, eles ainda não tinham esse direito, assim como o Emerson falou, que em alguns países até hoje a greve é um crime. Foi assim por muito tempo. No Brasil, começou lá em 1888, que foram quando surgiram movimentos operários, que eles começaram a querer lutar pelos seus direitos e contra essa exploração que eles tinham, que eles sofriam, né? Começou aí as lutas de classe, que foi originado em 1888, junto com a Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais em Recife. Em 1892, criou-se o Partido Operário, que reivindicava sufrágio livre e universal, salário mínimo, jornadas de 8 horas e a proibição de trabalho para menores de 12 anos. Só que, claro, que eles começaram essa luta, mas essa luta não era bem vista pelos governantes, né, pelas oligarquias, porque eles estavam ali lutando contra a exploração que eles sofreram por tanto tempo. E os governantes, com certeza, não iam querer isso. E aí, então, eles começaram a criminalizar esse direito, essa busca desses direitos dos movimentos grevistas. Mas, junto com todo esse partido operário, foi se alastrando. Começou em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, parou no Rio Grande do Sul. Então, todos os trabalhadores, os operários, eles estavam lutando contra a burguesia para poder adquirir esses direitos básicos. Até que eles tentaram criar uma lei que se chamava Lei de Adolfo Gordo. E ele colocava a greve como um caso de polícia e ameaça à ordem vigente. Eles tentavam coibir os movimentos grevistas. Afinal, isso ia acabar atrapalhando e afetar os meios de produção agropecuárias e industriais. Nesse momento, até a igreja foi contra os movimentos grevistas. O Papa Leão XIII dizia que os grevistas eram elementos perniciosos que iriam corromper os bons trabalhadores e ameaçar os patrões na perda de propriedade. Então, no começo e até hoje, esse movimento, esses sindicalistas, eles sofriam e não eram bem vistos. E eles sempre foram tentados ser enfraquecidos, né? O movimento deles serem enfraquecidos. Por mais que ele era uma luta operária, né? Era um direito deles. E aí, então, veio a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, o mundo todo, a economia do mundo todo cresceu com as indústrias e tudo mais, e, obviamente, o Brasil cresceu junto. Só que, junto com essa Primeira Guerra Mundial, eles precisaram aumentar o número de operários e, consequentemente, diminuir os salários. E eles aumentaram os preços das coisas e etc. Então, ali, os operários, os trabalhadores, foi a época que eles mais sofreram. Em 1917, então, em São Paulo, ocorreu uma das maiores greves do Brasil, por esses operários que sofreram durante a Guerra Mundial. Afinal, a Primeira Guerra deixou várias consequências e várias sequelas a todo mundo. Mas, graças ao Tratado de Versalhes, eles conseguiram um pouquinho do direito que eles lutavam, através das Nações Unidas e da criação da Organização Internacional do Trabalho, que eles pregavam que o trabalho não é mercadoria e buscavam a valorização do trabalhador. Só que, ainda assim, isso era muito mal visto, era visto como uma ideia marxista e os governantes não gostavam. E aí, então, no governo
de Getúlio Vargas, em 1930, ele criou o Ministério do Trabalho e a Lei da Sindicalização, que queria controlar os operários e suas ideologias. Só que nesse ano, junto com esse momento, tiveram mais de 2.000 greves no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, ele também estava ali colocando empecilhos e criando várias normas e criminalizando a greve. Bom, em 1940, eles criaram o salário mínimo, e em 1942 o imposto sindical. Só que em 1964 começou a ditadura militar. E aí foi criminalizado as greves, eles não tinham mais o direito de pedir pelos seus direitos, né? E aí, durante a ditadura militar, foram mais de 2.000 líderes grevistas presos. Bom, depois da ditadura militar, vieram outras constituições que criminalizaram ainda a greve, né? A de 67 ainda criminalizou, só que a de 88 liberou esse direito de greve, só que com algumas acentuações. Bom, falando então de Constituição, a gente teve várias no Brasil. A de 1824 não tratava nada sobre greve. A de 1891, o Código Penal, né, da época, previa de 1 a 3 meses de reclusão por conta de greve. Em 1934 não foi tratada. Em 1937 a greve era ilícita e nociva à nação. Em 1946 era permitida, assim como o lockout. Só que em 67, após a ditadura, durante a ditadura, foi proibido novamente. E era tratado como um atentado à segurança nacional. Agora sim, após a ditadura em 88, a greve volta a ser permitida como instrumento de defesa do trabalhador, exceto para os servidores civis e militares e magistrados. A Lei da Greve 7.783 de 1989 veio para regular todas as questões de greve e lockout. E, para finalizar, falando sobre a Organização Internacional do Trabalho, que surgiu aí junto com o Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, ela garante o direito de greve, só que não diretamente, porque ela não tem uma convenção que trata exatamente sobre greve, mas ela tem uma que dá o direito de liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização, que é a Convenção de 87, que o Brasil até hoje não aderiu a essa convenção, mas ela existe aí para dar uma noção geral. E aí, no seu artigo da convenção, no seu artigo 2º, eu vou ler para vocês, ela diz o seguinte: os trabalhadores e os empregadores, sem qualquer distinção e sem autorização prévia, têm o direito de constituir as organizações que julguem convenientes, assim como de se filiar a essas organizações com a única condição de observar os seus estatutos. E também nos direitos humanos, de 1948, no artigo 23, diz que toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar para a proteção dos seus interesses. Então, ao mesmo tempo que eles não tratam diretamente sobre o assunto de greve, eles dão a liberdade sindical a todos os indivíduos de participarem de sindicatos e, juntamente dele, lutarem pelos seus direitos. Até hoje, a greve é uma coisa mal vista, mas hoje em dia não é mais daquela forma selvagem como era e violenta, né? Hoje eles têm outras táticas, os trabalhadores têm outras táticas para conversar e dialogar com o governo para garantir os seus direitos. Bom, essa foi a minha parte, uma breve análise sobre a parte histórica, e agora eu passo a parte para a Kaline para finalizar. Obrigada. Bom, vamos conversar um pouco sobre as limitações ao direito de greve, onde nós vamos abordar a relatividade, limitações do direito de greve, a responsabilidade da entidade sindical, a suspensão dos direitos trabalhistas, a greve abusiva e a greve nos serviços essenciais. Bom,
Começando pela relatividade e limitações do direito de greve. Sabemos que o direito de greve ele é inviolável, né, pelo fato dele estar assegurado, dele ser um direito garantido pela Constituição Federal, mais precisamente no seu artigo 9º e no seu artigo 37, inciso 8. E por se tratar de uma medida extrema e não de um direito absoluto, ela sofre limitações legais, no qual, se não observada, ela dá oportunidade para que seja, pelo órgão do Poder Judiciário, declarado abuso de direito na greve. E esse abuso de direito na greve, ele é o ultrapassar de limites normais de civilidade, de respeito ao patrimônio particular alheio e dos bons costumes, tais como ocupação ameaçadora de estabelecimentos, sabotagem nas instalações e serviços de empresa, boicote aos serviços da empresa e associados, agressão física a membros do patronato e colegas dissidentes, violência contra o patrimônio, faltas graves e delitos trabalhistas. Em certos casos, durante a greve ou em razão dela, o ato individual do trabalhador ele pode ser considerado abusivo sempre que for dotado de violência contra a pessoa ou coisa alheia, ou ainda que descumprir o que é estabelecido na lei de greve. O trabalhador que ele não exercer o seu direito de greve, ele não pode ser impedido de ter acesso ao local de trabalho, né, com ameaça ou agressão. Afinal, esse direito ele é exercido pelo indivíduo e não pelo sindicato. Um pouco agora sobre a responsabilidade da entidade sindical. No âmbito civil, as entidades sindicais elas deverão responder por seus atos abusivos e violentos e de violências ilícitas, né? Mas não se exclui a responsabilidade penal. E já no âmbito penal, são responsabilizados os responsáveis pelo delito, ou seja, os dirigentes sindicais e os agentes que cometem o ilícito, né, o ato ilícito. E tais, como eu posso dizer, tais atitudes, elas têm as suas consequências, né, que é o que a gente vai tratar agora, sobre a suspensão dos direitos trabalhistas. Essa suspensão do direito trabalhista, mesmo que o exercício ele seja legítimo do direito de greve pelo indivíduo, ele suspende seu contrato de trabalho em todos os seus efeitos. Mas a lógica é uma só. Sem prestação de serviço, inexiste cogitar pagamento do respectivo salário. E este é o ônus que deve suportar o empregado, no qual ele decide aderir ao movimento grevista. Mas, de outro lado, impõe-se observar que o fato de o empregador ele deixar de pagar os salários pelos dias de paralisação não implica a responsabilidade de o empregado rescindir o seu contrato de trabalho por justa causa, nos termos preconizados pelo artigo 483, a linha D da CLT, em face da lei dela considerar suspenso o contrato de trabalho no respectivo período do exercício de greve. Mas um direito ele permanece garantido mesmo quando observada a incidência da participação do empregado na greve. O empregador ele não é obrigado ao pagamento dos dias não trabalhados, nem a contagem destes no período aquisitivo de férias. Porque as partes elas devem convencionar sobre os dias da paralisação. Mormente, porque esses dias contados, contratos de trabalho, eles encontram-se suspensos, né? Então, cabe aos dirigentes do sindicato,
da empresa, sentarem numa mesa, né, conversarem e discutir para ajustar uma forma de compensação quanto aos dias de paralisação, né? E aí julgar esse impasse e cabe, caso eles não entram em acordo, vai caber ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal do Trabalho, perdão, julgar esse impasse. A greve abusiva, ela cabe aos tribunais, no caso, ao declarar a abusividade da greve, eles vão rever o estado de legalidade da mesma. Por quê? Caberia a um juizado civil a competência para fazer as avaliações dos danos causados, né? Se houverem. E aos penais, a responsabilização. E se forem desatendidos os requisitos da Lei 7.783, de 89, notadamente no artigo 3º e 11, tem-se como abusivo o movimento grevista, né? Porque vai se agravar a situação quando a greve ela eclode na pendência do dissídio coletivo de natureza econômica, que vai envolver as mesmas partes devidamente instaurado, em cujo bojo que se discute idênticas reivindicações objetivadas pela paralisação coletiva. E a greve nos serviços essenciais, ela, se você ter uma leitura do artigo 11 da Lei 7.783 de 89, vai incumbir aos sindicatos, empregadores e trabalhadores a garantia durante a greve da continuidade de prestação de serviços essenciais, né, ao atendimento das necessidades da comunidade. Porque o empregador, se tivesse ao alcance dele um instrumento de pressão tão eficiente a obter um sucesso, na onde que o judiciário, ele, por um meio de um comando judicial, ele conseguisse atingir, né, o intuito de garantir essa, como que eu posso dizer, de garantir essa prestação de serviços essenciais, aí seria mais fácil, mas muitas vezes não tem essa concordância, né, do empregador com o empregado. E agora eu vou trazer um pouco para vocês sobre o lockout no Brasil, que é algo bem simples, né? Porque ele não é permitido no Brasil. E eu vou trazer sobre o lockout proibido e o lockout permissível hoje. O lockout proibido, ele fica vedado a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o entendimento de reivindicações dos respectivos empregados. Entretanto, que o simples fechamento da instalação, ela não é lockout, né? Porque deve estar o embate à semelhança de greve. Porque o lockout, ele é um direito do empregador pelo princípio de isonomia em face dos trabalhadores que têm legitimado o direito de greve. Mas essa isonomia entre empregado e empregador, ela não há, né? Porque é muito mais forte a mesa de negociação. O lockout, ele trata-se, em verdade, não de um direito, mas de uma manifestação de forças com o objetivo de demonstração de poder, né? Seja para ofensa ou seja para defesa. E o lockout permissível hoje vem alguns doutrinadores vem trabalhando nessa opinião de aceitar o lockout no Brasil. Mas ainda é algo que vem sendo estudado, vem sendo analisado
e que hoje não é aplicado no Brasil, porque aqui no Brasil ele é algo ilegal, né? Pois não é permitido. E para a gente finalizar todo esse assunto que foi abrangido por mim, pela Larissa e pelo Emerson, o Estado, o sindicato e o indivíduo, né, e a própria empresa na qual ele presta serviço, nessa relação de trabalho, eles devem constituir ou construir um fundamento no qual se construirá uma sociedade justa, correta e sem disparates sociais. Porque não se trata tão somente de reposição salarial, né? Como hoje em dia, infelizmente, se pensa. Porque essa classe operária, ela deve, evidentemente, lutar também pelo seu salário, mas ainda mais pelas melhorias de trabalho, né? Nas suas condições de vida, a realização do seu trabalho, o respeito como pessoa humana, né? E deve-se ainda pensar que, quanto ao disposto número 1 da OIT, do trabalho, ele não é uma mercadoria, né? Porque isso, infelizmente, ainda não enraizou no pensamento do patronato, né? E então cabe somente ao trabalhador ele incutir tal ideologia na mente do patronato e da sociedade, né? Infelizmente, é essa atual situação que a gente vem vivendo e vem vendo, né, hoje em dia. Não sei se meus colegas têm alguma consideração final para fazer, para a gente estar encerrando. Não? Não. Acho que eu vou falar. Bom, pessoal, então é isso. A gente queria trazer um pouco para vocês sobre o direito de greve no lockout. Espero que tenha ficado claro as palavras, os nossos objetivos, para vocês, claro. E até uma próxima.